Está provocando muita discussão em todo o Brasil. O Conselho Nacional de Justiça deve ou não julgar os juízes suspeitos de corrupção? Vamos falar agora com a Zileide Silva, em Brasília. Zileide, nesses últimos 6 anos em que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, foi criado, o Conselho já puniu muitos juízes, 35. O Supremo Tribunal Federal, Renata, vai decidir sobre os poderes do Conselho Nacional de Justiça. Mas antes do julgamento, os ministros tentam um entendimento, uma saída conciliadora. Querem acabar com a polêmica sem desgastar a imagem do Supremo. Uma das ideias é fixar um prazo para as corregedorias estaduais investigarem juízes antes da intervenção do Conselho. O Conselho Nacional de Justiça tem plenos poderes para julgar magistrados suspeitos de corrupção? Essa é uma das perguntas que o Supremo Tribunal Federal deve responder quando analisar a ação de inconstitucionalidade da Associação dos Magistrados Brasileiros. A magistratura tem uma instância originária, que é a Corregedoria ou o Tribunal de Justiça. Se falhar, nós estamos de pleno acordo que a Corregedoria Nacional corrija. O que não é possível é partir do pressuposto que nenhuma corregedoria do país funciona. Isso seria desperdiçar dinheiro público. Nós não concordamos com isso. Na ação, a AMB argumenta que a lei que criou o Conselho determina que ele atue sem prejuízo da competência disciplinar dos tribunais de justiça dos estados. Criado há 6 anos, o CNJ puniu 35 juízes com condenações que vão de censura à aposentadoria compulsória. A atuação foi defendida em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo e assinado por 6 dos 15 integrantes. No texto, eles explicaram que uma das principais razões para a criação do CNJ foi o histórico déficit de atuação das corregedorias. Se elas tivessem investigado, a sociedade brasileira não teria criado o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, com a sua competência plena, tem mostrado à sociedade brasileira a importância que é e que foi e que será o Conselho Nacional de Justiça para a nação. Os ministros do Supremo vão decidir se a atuação do CNJ fere a Constituição. O tribunal pode decidir por uma medida conciliadora, definir um prazo para a investigação das corregedorias estaduais. Se não for cumprido, aí sim o Conselho entraria no caso. O presidente do Supremo e do Conselho, o ministro César Peluso, nega que se pretenda tirar poderes do CNJ. Diz que é preciso evitar que o Conselho fique sobrecarregado com queixas que deveriam ser julgadas pelos tribunais dos estados. É preciso que a atuação do Conselho Nacional de Justiça faça com que as corregedorias, que são eventualmente acusadas de ineficiência ou de pouca operância na apuração desses desvios, que elas exerçam o seu dever constitucional de apurar e punir os juízes. De modo que, se elas não fazem isso, elas próprias cometem um desvio funcional que tem que atrair a atenção e a preocupação do Conselho Nacional de Justiça. A ação está na pauta, na agenda de votações do Supremo desta semana, mas também estava na da semana passada e foi adiada. Por isso, Renata, não há uma certeza de que será mesmo votada. Zileide, é um assunto bastante controverso, importantíssimo, que deve também envolver aí o debate de toda a sociedade.